Fala galera, bem-vindos ao Aprende Menino, o canal onde aprender geografia fica muito mais fácil. Na aula de hoje vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Vamos falar sobre os primeiros habitantes, as modificações do território e as atividades econômicas. Vamos começar com algumas características gerais. O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo em território. Isso aconteceu graças aos eventos que vieram acontecendo desde 1500, ano que os portugueses chegaram no Brasil. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, já existiam pessoas que viviam aqui. Essas pessoas foram chamadas de índios. E que, quando os portugueses chegaram aqui, existia algo em torno de 4 milhões de índios. Hoje, 500 anos depois, temos algo em torno aí de 300 mil indígenas. Antes, as tribos indígenas ficavam espalhadas por todo o território nacional. Hoje, as tribos indígenas ficam em reservas, áreas controladas pelo governo, que se localizam principalmente na região norte, a região mais afastada do litoral e a região onde os portugueses demoraram a chegar. E o governo brasileiro criou uma instituição com o único objetivo de cuidar da questão indígena. Essa é a Fundação do Índio, ou a gente conhece mais pela sigla FUNA. Os primeiros limites do território brasileiro começaram a ser desenhados lá em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, tratado esse assinado entre o rei de Portugal e o rei espanhol. Embora os portugueses tenham descoberto o Brasil em 1500, a ocupação efetiva do território brasileiro só aconteceu a partir de 1530. Antes, os portugueses não se preocupavam em ocupar, eles só começaram a vir para cá com medo de perder o Brasil para outros países europeus, como a França e como a Holanda. A partir de 1532, o rei português resolveu doar grandes extensões de terra aos nobres portugueses. O rural foi a primeira área a ser ocupada no Brasil. Os portugueses vinham de barco, desembarcavam nas praias e lá eles começaram a construir as primeiras cidades. Mas eles tinham medo de adentrar o território brasileiro. Existiam várias tribos indígenas, eles não sabiam se essas tribos eram amigáveis ou inimigas. Então, alguns agentes foram muito importantes na expansão do território brasileiro. Primeiro temos os bandeirantes, que eram os portugueses, que adentravam a mata em busca de ouro, pedras preciosas e nessa brincadeira eles acabavam escravizando alguns índios. Tínhamos os jesuítas, que eram os padres que vinham com os portugueses na intenção de catequizar os índios. E a última coisa que contribuiu para a expansão do território brasileiro foi a exploração econômica. As pessoas iam em direção ao interior buscando ali algum elemento que contribuísse para a sua riqueza, né? Buscando ouro, buscando plantas, buscando pedras preciosas. Vamos dividir a exploração econômica do Brasil em 4 momentos. O primeiro momento, a primeira atividade econômica que tivemos no Brasil foi o extrativismo. Lembrando que extrativismo é a atividade econômica em que você retira um elemento da natureza e não repõe. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles começaram primeiro com o extrativismo vegetal. Eles começaram a retirar as plantas que tinham aqui no Brasil e levar para a Europa, para vender essas plantas. Depois veio o extrativismo mineral, com a exploração do ouro e das pedras preciosas. Veio a agricultura. A agricultura é a atividade econômica em que você planta alguma coisa. O produto mais importante do Brasil nesse começo de colonização era a cana-de-açúcar, uma vez que esse produto necessitava de um clima especial, que era o clima brasileiro. O açúcar daqui era mandado pela Europa e vendido a um preço muito alto. Depois, a pecuária, a criação de animais, fez com que as fronteiras do Brasil se alargassem, fez com que as pessoas fossem mais para o interior. Nós temos também, com essa ida para o interior do Brasil, o pessoal chegou ali na região próxima, onde hoje é a região norte do Brasil, e lá foram descobertas as drogas do sertão. Lembrando que as drogas do sertão eram plantas medicinais que só existiam naquela região. Por último, ali no final do século XIX, começo do século XX, nós tivemos grandes produções de algodão e o café. O café que tornou a região sudeste a região mais rica do país, a região mais desenvolvida. Mesmo depois do Brasil independente, ocorreram mudanças no território brasileiro. O território brasileiro foi se expandindo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Valeu. Dá joinha aí. Até mais.